Muito bem. O que nós vamos falar agora, meu querido Filipão? São 5 horas e 46 minutos. Nós vamos falar dos novos ministérios aí do Lula, né? Tem novo ministério vindo por aí, hein, turma? Olha só. O desafio do atual presidente da República para tentar abrigar o centrão no governo sem passar por cima de seus aliados tem somente uma solução para a ala mais à esquerda do PT. Segundo o jornal Estado de São Paulo, lideranças da sigla passaram a defender a criação de mais 2 ministérios para resolver o impasse com os deputados André Fufuca, do PP, e Silvio Costa Filho, do Republicanos. Atualmente, a esplanada já possui 37 ministérios. Tem total relação essa história, delegada Raquel, com a eleição para a presidência da Câmara Federal, né? Porque o Lula, eu acho que está tentando passar o trator em cima do Arthur Lira e fazer uma articulação própria. Ou estou errado? Não, eu acho que você está corretíssimo e é bem preocupante essa proximidade completa. O Centrão está completamente já dominado pelo governo federal. Eles estão praticamente no mesmo aspecto e no mesmo jogo. O Lira atuando realmente como um articulador, um longa-manos do governo federal, tanto o Senado, então a gente vê que o complexo ali todo é comandado pelo Executivo e infelizmente a gente vê nomeações que são eivadas aí de impessoalidade, como, por exemplo, o recente ministro nomeado do STF, advogado particular do Lula. Então a gente vê que é um puxadinho dali da extensão do próprio, que a gente tá da própria presidência. Lá em Brasília é uma guerra de QI, né? Quem que indica? Porque o Arthur Lira tá puxando de um lado, o governo tá puxando de outro, e quem vai se dar bem nessa história? O governo compra a briga de tirar o Arthur Lira no ano que vem? O que vocês acham? Duvido. Se o Arthur Lira articular do jeito que ele está sinalizando que vai articular em prol do governo, não tira. Essa é a grande questão. O próprio Pacheco, aqui entre nós, por que o Pacheco decidiu levantar a voz contra o STF quando proferiu aquela decisão da descriminalização das drogas? Porque ele percebeu que a próxima vaga não vai ser dele. Olha como é triste isso. É nojento isso. Quer dizer, enquanto eu perceber, se eu estiver tendo uma possibilidade de me tornar ministro, amém, sim, senhor. Quando ele percebeu que não vai ser o próximo ministro supremo, começou a exercer o seu papel institucional. Quer dizer, essa política, Monteiro, que está errado. Essa política que é vergonhosa. No Brasil, nós temos, salvo engano, 33 partidos. O Paulo trouxe a informação. 17. 33 e 17 estão já aprovados. Temos 30 válidos, né? 30 válidos. 30 válidos. E mais 17 em formação. Tem um sensacional. Nós temos tudo isso de ideologia? Tem um sensacional que me chamou a atenção. É o USB. Partido que está sendo criado. Vai conectar no sistema. Conectou, votou. É assim que funciona. Agora, falando o que você falou sobre o Lira, eu acho que tem possibilidade sim, viu? Porque o Lira está custando muito caro pro governo. O Lira está custando muito caro. E o Lira é um jogador hábil. É um jogador de centrão muito hábil. A gente pode falar o que quiser do presidente Arthur Lira, mas ele é muito hábil e ele está custando muito caro ao governo. Então todo esse movimento, inclusive modus operandi tradicional do PT, vamos aumentar o tamanho do Estado aqui, vamos colocar mais 2 ministérios aqui para tentar equilibrar o jogo todo, tem a ver com a articulação sim da próxima eleição para presidente da Câmara, e o Lira tem que abrir o olho aí para o governo também espera. Mas o Lula tá tentando criar um negócio próprio dele sem depender do Lira. Aí que vem a treta. Mas ele tá fazendo isso colocando mais partidos na base de governo dele, né? E um ponto interessante é o seguinte: quando a gente discute sistema político no Brasil, né, é impossível nosso sistema atual, com um sistema proporcional para eleição para a Câmara dos Deputados, né, pluripartidário, com vários partidos políticos, e esses partidos políticos ainda têm a influência de Estado. É bom lembrar, por exemplo, que o PSD da Bahia apoia o Lula, o PSD do Paraná apoia o Bolsonaro. Ou seja, é impossível para o presidente da República ter a maioria do Congresso. A única forma possível dele fazer isso é distribuindo o cargo, né, e por meio de destinação de emenda parlamentar. E é assim em todos os governos e vai ser assim nos governos futuros, a não ser que a gente mude o sistema político do Brasil, que é o presidencialismo de coalizão. Agora, em relação a essa matéria aí, que foi colocada, que o PT quer, ao invés de distribuir o cargo para os republicanos, ele quer criar mais 2 ministérios, claramente isso não vai acontecer, porque serão 2 ministérios criados que serão insignificativos, né? E o republicano já falou que ele quer um ministério com o porte do Ministério do Desenvolvimento Social, que distribui o Bolsa Família. Ou seja, essa vontade da ala esquerda do PT
não vai para frente. O PT vai ter que tirar do governo ministérios do próprio PT se quiser o apoio dos republicanos. E republicanos, só, Jota, para completar, do governador Tarcísio e da senadora Damares. Mas isso é uma jogada de gênero do Lula, né? Colocando o Partido Republicano e aí tirando força partidária do Tarcísio nas eleições regionais. Ou o próprio governador ter que sair do Republicanos, que é o que a gente tem lido nos jornais. Exatamente. Será que ele vai para onde? Ele vai para onde? União Brasil União Brasil é governista. Eu acho que não sai, não. PMDB é governista. Todo mundo é governista. PP. Só o PL. PL é governista. PL é governista. Votou favorável. Não sobrou nada. Votou favorável à reforma tributária. Eu acho que o PP poderia ser uma possível saída, porque o Ciro Nogueira tá bem aliado com o ex-presidente Mas Bolsonaro. o PP deve ir pro governo também, né? Pois é. Essa é a questão. Sim e não. Eu acho que o Tarcísio vai sair do Republicanos? Não faz sentido. Isso eu não consigo visualizar qualquer tipo de projeção ganho. política. Né, se colocando como alguém de As pessoas direita. compreendem que partido político no Brasil, você não tem uma coisa assim de oposição e situação. Mas com o PL, tem políticos, com o PL se colocando bem como de partido de oposição direita, e políticos de situação. Agora, partido. Eu quero só fazer um adendo pra gente encaminhar para outro assunto sobre o desenvolvimento social, porque eu acredito que não vai ser o desenvolvimento social, corroboro totalmente da tua ideia de que o Republicanos não aceitaria um ministério tampão. Só que o desenvolvimento social, a gente pode lembrar também que no início do ano, quem queria esse ministério era Simone Tebet. E o governo não quis dar justamente por encarar que era uma plataforma muito importante. E o desenvolvimento social tem o Bolsa Família de baixo, uma plataforma imensa do PT, exatamente. Então não é assim para entregar, não. Eu acho que deve ir mais para os esportes. Muito bem. Turma, será que nós vamos para um rápido intervalo, Filipão? Vamos agora? Vamos rapidinho para um rápido intervalo comercial. E a gente estava discutindo aqui, né, turma, a respeito aí do Tarcísio, candidato à presidência da República. O que estão achando aí essa movimentação? Porque ele, inclusive, falou que não vai ser, né, essa semana. Acho que foi no Flow, né, que ele falou que taxativamente que não vai ser. Exatamente. Aí, Cardão? Eu acho, Paulão, que ele está tomando uma decisão sábia. Apesar de eu achar que hoje, tirando o Bolsonaro, que já está inelegível, o Tarcísio seria um quadro fantástico. Porém, o momento é ruim. Nós não tivemos sucesso com governadores que saíram no meio do mandato, no final do mandato, para ser alçados a candidato à presidência. Acho que o Tarcísio toma uma decisão sábia. Se ele for candidato à reeleição ao governo do estado e se preparar para 2030, a gente não sabe a condução de Bolsonaro ou de outros líderes até lá, e abrir um espaço para uma composição de novas lideranças em 2026. Você acha, doutora? Eu acho que ele mostra lealdade, que é o que o povo, quem votou nele, gostaria de ver, lealdade com Bolsonaro, diferentemente do comportamento do Dória com o Alckmin. Então ele não repete o erro e mostra que tem lealdade com quem estendeu a mão e deu todo o capital político, mas deu o capital político, a envergadura, para que hoje ele estivesse com 77% de aprovação. Um governador do maior estado do Brasil não tinha que ter mais liderança? Pelo contrário. Ele está com 77% de aprovação. Então ele não está traindo quem estendeu a mão, quem avalizou. O comportamento que o Dória não teve, e ele foi desintegrado da política. E quem tem também 58 milhões de votos, né? Então cabe a gente ressaltar que, querendo ou não, discutir a direita, o futuro da direita no país, necessariamente passa pelo Bolsonaro, inelegível ou não. Mas isso é um ponto interessante, saber pelo seguinte, porque quando você pega o histórico de eleição no Brasil, nunca um político que saiu do governo do estado de São Paulo conseguiu se eleger, né? Foi assim com o Serra, que perdeu, com o Alckmin, que perdeu. E o que está por trás é que o governador de São Paulo não tem como ser contra, né? Ele tem uma agenda regional que acaba indo contra a agenda do Brasil. Então, como ele não tem conteúdo nacional para colocar em disputa, ele acaba perdendo as eleições, né? E outro ponto também que o Tarcísio foi esperto, né? Não dá para ninguém decidir quem vai ser presidente do Brasil 4 anos antes das eleições, né? Isso acaba queimando a pessoa, o que acabou acontecendo com o Zema recentemente. Deu uma declaração, nada demais, e o pessoal colocou no olho forte que ele estava completamente equivocado. Não, e o Tarcísio tem uma qualidade que poucos têm. O mal do ser humano é a vaidade. Ele não tem. Ele não entrou no governo de São Paulo com a pretensão de ser presidente. A pretensão dele é ser o governador do estado de São Paulo. Ele tem vaidade que nunca também. tivemos. Nós nunca tivemos um governador que trabalhe como esse governador. E eu desmereço, sim, todos os demais governadores, porque é a primeira vez que eu vejo um governador
atuando efetivamente em prol da polícia, do povo, que desde o começo está trabalhando. Então, doutor, eu acho que respeito tema, Paulo, muito que a isso. gente poderia também, só para finalizar aqui, que é muito importante, é que em 2026 nós vamos ter 2 vagas para o Senado em cada estado. Então, acho que a centro-direita tinha que se organizar em cima dessas vagas no Senado, e bem organizado isso, a gente consegue um bom espaço no Senado. Muito bem. Meus queridos papais, muitíssimo obrigado pela sua audiência, pela sua companhia no domingo aqui da Jovem Pan. Esse foi o nosso queridíssimo Tá na Roda.